a gente que gosta de futebol amador, a gente sente que as pessoas estão querendo acabar com isso. Acabar com a essência do futebol amador. Não pode. Taça Paraná, antigamente, existiam 40 times, 45 times. Todas as regiões tinham seu representante. Hoje em dia, que nem você bem frisou, é Curitiba, região metropolitana, e Guarapuava. E se não mudar de ideia, também já não pedir licença antes de começar o campeonato. Né? Os dois gigantes de Campo Largo, Fanático e Internacional, times de tradição, times aí respeitados por toda a história que tem, já não vê mais motivação de disputar. Talvez seja um dinheiro mal investido. Foi em 95, né? Pra valer mesmo foi em 95. Num convite de um amigo meu, o Heitor, que era goleiro do Juniores do Santa Quitéria. Eu já tinha jogado 2 anos antes no Vila Fani, mas não tinha terminado o campeonato. Aí, né, cheguei no final do primeiro turno, nosso time chegou na semifinal. Daí, quando acabou o campeonato, eu tive um convite para ficar para disputar o campeonato de aspirantes no outro ano, que seria a primeira edição de aspirantes pela federação. Acabei, né, treinando com o pessoal dos aspirantes e a gente fez um amistoso contra o time principal do Quitéria. Aí o professor Roberto Costa, na época, gostou, né, conversou com o diretor do aspirantes, o Osni, e pediu que eu fizesse parte do plantel do time de cima. Aí fiquei no banco na primeira partida. Na segunda partida, né, teve um problema colateral com o rapaz que jogava no meio de campo, não lembro agora quem que era, aonde eu fiz a primeira partida e fiquei, e ali foi tomando gosto e caí nas graças também da diretoria, da comissão técnica, e dali que eu comecei a dar o pontapé inicial a esses 20 anos de amador. O engraçado é que o time de 99 campeão era o time com o menor investimento. O grande investimento, né, do Vila Ordem foi no ano 95, quando teve reversão de vários profissionais. Daí em 97, 96, 97 ainda tinha alguma coisa para gastar. E em 98 já começou a dar o caixa já começou a dar uma esvaziada. Mas a gente optou por ficar porque era mais próximo, para mim pelo menos era mais próximo de casa, o ambiente era muito bom e eu tinha que mostrar para eles que, né, a contratação era para ser certa. Na época eram 3 partidas também, né, com a vantagem das 2 últimas partidas no campo do time que tivesse melhor campanha, que era o Capão Raso. Empate no Vila Ordem na primeira partida, empate na segunda partida, na terceira partida a gente com bastante desfalque, tendo que improvisar de 4 a 5 garotos da base. E, que nem você falou, uma guerra, porque a torcida do Capão é apaixonada, lotou o estádio. Nosso time, né, não é que sentiu falta, mas a gente precisava, né, a gente tinha que ter um pouquinho mais de poder, principalmente no ataque, que eram as peças fundamentais nossas estavam de fora, que era o Nego. O Cigano também estava de fora do jogo, né? Chegou atrasado, daí ficou no banco de reservas. Mas era para acontecer para nós mesmo. No último lance do jogo, né, a gente teve a felicidade, eu bati o escanteio, o Eduardo, né, o garoto da base, o Urinho da base, foi lá no meio da zaga do Capão Raso, acabou subindo, cabeceando e fazendo o gol do título. Foi um batido no fogo, assim? Era o que eu precisava, né? Era o que precisava, já eram 4 anos, né, só chegando perto e nada. Então aquele foi para dar uma aliviada mesmo e dar, acho que ali deu um pontapé gigantesco para o restante da minha carreira. Na verdade, caiu no colo o convite para disputar a Série A3.
Porque o intuito do seu Nedabias, que era o patrono, o presidente do Renove, era a Taça Paraná. Um ano antes ele tinha perdido a final, então ele tinha feito um time bem competitivo, muito forte, né? Um alto investimento, a gente falava da época que era, né? Vários jogadores largaram o suburbano aqui em Curitiba para ir jogar para ele lá na Fazenda Rio Grande. E daí aconteceu esse convite para disputar a Série A3, aonde tinha muito, né? Tem, se não me engano, o Colombo, um time de Tamandaré e o Renove. E daí tinha alguns times de fora, não lembro direito aqui, né? Para poder te falar, que já eram times profissionais que estavam tentando se reerguer no cenário paranaense, mas a gente continuava com a carga de somente 2 treinos por semana, né? Viajava um dia antes dos jogos quando era fora, porque é alto custo, né? E somente uma pessoa bancando ficava meio pesado, mas pela qualidade do elenco, né? Pela força do elenco, que a gente conseguiu esse resultado de sair invicto, campeão invicto. Pena que não deu continuidade, né? Acho que a prefeitura não topou a ideia, não quis abraçar a ideia do seu Nedabias para dar continuidade em 2001, né? Com acesso para a Série A2, né? Infelizmente não teve. Acabou o time saindo da fazenda, não teve, né? Vieram fazer a fusão com o Reno Vicente. Você encontrou muita diferença da época, da sua primeira passagem? Mais assim? Praticamente o elenco era o mesmo. Ele conseguiu repatriar, vamos dizer, 90% daquele elenco que foi campeão lá na Fazenda Rio Grande, campeão da Série A3. Isso que foi bacana, né? Você chegar aí, a amizade já tinha com todos, né? Graças a Deus a gente já sabia quem que era, então foi bacana o retorno em si, da maneira que a gente voltou. E bacana que a gente conseguiu o acesso ao Reno Vicente, né? Esse era o objetivo e a gente foi alcançado. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê hoje o momento do Reno Vicente? Todo clube que, quando a gente passa assim, e infelizmente você vê saindo da elite do futebol, tendo que, né, construir tudo de novo, aquela história, você fica aquele negócio, um sentimento assim, né, de negativo, assim, alguma coisa que te magoa. A gente sente muito porque seu Darcy, né, era o que comandava, o que cuidava, zelava junto com a dona Regina. Tia Regina é a guerreira de lá, né? Então a gente sente mais por essas pessoas, né, que a gente viu trabalhar, a gente viu cuidar sozinho do clube e infelizmente hoje não tem mais a força que teve um tempo atrás e chegar na situação que chegou. Mas a gente também, né, tem aquele ponto positivo que a gente torce para que eles possam se reerguer e voltar à elite do amador ainda, o quanto antes. Poder da realização, nas três cores do teu estandarte, tão altiva está. Eu tinha feito um bom campeonato pelo Capão Raça. Um bom campeonato. E daí, através do Ney Santos, tio Lúcio Flávio, que eu recebi o convite no final de 2001, né, para passar um período, né, lá com o Paraná, para ver se a gente conseguia uma adaptação rápida para poder ficar no elenco profissional. Existia né, um outro mundo do que eu vivia aqui dentro do futebol amador. Lá treinos diários, rotina de treinamento mais forte, alimentação balanceada, tudo. E aqui você trabalha, né, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, treina somente 2 vezes na semana. Então, na época que eu fui era 26 anos de idade, acho que nunca aconteceu isso. Acho que eu até senti, vamos dizer, tive até um orgulho de você passar por um clube profissional do tamanho, da grandeza que era o Paraná Clube, você com 26 anos, sem nunca ter passado por uma categoria de base. Foi bacana a experiência, foi válida. Muitos acharam que era um fracasso, mas para mim foi mais um troféu individual na minha carreira. Você chegar com 26 anos, conseguir ter um registro profissional dentro de um clube, ainda é meu clube de coração. E acho que isso ainda valorizou mais do que eu consegui. Só que por vários problemas internos dentro do Paraná também,
né? Eu já cheguei lá, o Paraná já estava numa situação muito complicada. E eu achei melhor, conversei com o Simar Buliceno, que era o diretor na época, achei melhor voltar para o meu mundo. Então você passou pelo Milan, depois você retornou ao Bellauer, teve uma passagem, né, de 2 anos, e aí entra esse clube que a gente está. Entrou. Que a gente veio aqui, não é por acaso. Entra. Como que o Urano veio parar? Entra o casamento perfeito. Tinha encontrado o Leandro, filho do Gonzaga, se não me engano, em 2004. A gente estava numa lanchonete. Daí começamos a conversar sobre futebol. E ele falou pra mim, ó, pra tua carreira ser completa, você tem que jogar no Urano um ano. Daí eu falei, verdade. Porque toda vez que vinha jogar contra, sempre time de qualidade, sempre casa cheia, torcida sempre apoiando, e eu achava bacana isso. Daí falei pro Leandro, é só a diretoria me convidar que eu vou. Aí o Kozilek veio trabalhar em 2007 aqui e me apresentou o Cláudio, que até então era o diretor, né, junto com o Léo. Daí me fizeram o convite para que eu viesse disputar o Amador em 2007. Foi rápida a conversa, tudo acertado. Cheguei, fizemos um bom campeonato, né, com o professor Jorge Martins, uruguaio, uma pessoa, um dos melhores profissionais que eu trabalhei. Cara sério, sensato, muito trabalhador. Perdemos pro Capão a semifinal. Daí, em 2008, chegada do Ari Marques, uma revolução nesse clube aqui que foi 2 anos maravilhosos. 2008, 2009 foi coisa assim, de tudo que eu passei no Amador, foi os 2 melhores anos da minha vida. Em 2008, o Ari Marques, quando ele chegou, ele falou que queria trabalhar com elenco reduzido, mas a gente não achou que era tão reduzido. Vieram alguns jogadores de São José dos Pinhais, entre eles o Elton, que eu citei, né, que foi campeão ano passado com o Iguaçu. Daí tinha gente de Colombo, tinha gente de Mafra e mais o nosso pessoal de Curitiba. O Ari, na primeira conversa, ele já falou pra gente que teria que trabalhar para poder ganhar o espaço no time. Tinha que trabalhar muito forte. E era toda terça e quinta um trabalho diferente, um trabalho muito bom. Por toda aquela experiência que ele tinha no profissional, ele conseguiu colocar tudo em curto espaço, né, de terça e quinta, ele colocava para nós nos treinamentos. Aí aconteceu no Clássico dos Italianos, o Iguaçu conseguiu reverter a situação, né? Tinha perdido a primeira partida, daí na segunda partida conseguiu ganhar e classificou nos pênaltis. Daí a gente já ficou com o pé atrás, sabia do que, né, podia acontecer com a gente lá. Só que na primeira partida da final, nosso time muito focado, muito ligado no que o Ari tinha pedido durante a semana, resultou em 2 gols rapidinho no começo da partida, um gol meu e um gol do Paulo Sérgio. Daí eles fizeram um gol logo no começo do segundo tempo de pênalti com o Gilmar. Aí o Dirceu, 5 minutos depois, conseguiu fazer o 3º gol. E eu só não fiz o 4º, que bati a falta e pegou na trave. Mas o importante foi aquela vitória, deu pra gente um algo mais, para que eles já viessem aqui pro campo do Manecão, já viessem mais ressabiado do que podia acontecer com eles aqui. Daí no outro sábado, o Manecão lotado, a arquibancada toda azul, muito bonito de ver, cara, uma festa maravilhosa. A gente conseguiu controlar bem a partida, não levamos sufoco, a gente não conseguiu agredir muito eles. Em compensação também a gente não foi agredido, né? A gente conseguiu ter a posse de bola, a gente não conseguiu criar muito, mas também a gente não foi atacado muito e, se não me engano, aos 32 do segundo tempo, Dirceu sofreu uma falta na frente da área e
fui feliz acertar o ângulo do Christopher e fazer o gol do título. O título que tirou o Urano uma fila, né? 7 anos, né? 7 anos esperando, né? O último era 2001. Pra nós foi bacana. Foi bacana, tinha os diretores ali, bastante que estavam em 2001, né? Puderam reviver tudo aquilo de novo. Isso pra nós foi mais gratificante. A gente já tinha sido vice-campeão, né? Em 2008. Perdemos a final pro São Manuel. Em 2009, a consagração. Também mais um título invicto. 3-1, se não me engano, a gente ganhou deles lá. Em Rondon. Daí eles já vieram pra cá precisando reverter a situação para levar para uma prorrogação, né? E sabendo da qualidade do nosso time. Eles já tinham ouvido falar, por causa do time da cidade vizinha lá, a gente tinha enfrentado eles no ano anterior, né? Em 2008. Falar da dimensão do campo. Lá jogamos num campo do tamanho, vamos dizer, do nível de Trieste e Iguaçu. Campo grande pra caramba. Que pra nós era até melhor, pela qualidade do nosso time de toque de bola, jogadores de lado de velocidade, uma marcação bem forte no meio de campo. Daí aqui a gente já acostumado com o nosso campo pequeno, com as regularidades que tinha no campo. Não, infelizmente, foi ao natural. Já no começo, marcando pressão lá em cima, já saiu o primeiro gol com antes dos 15 minutos, daí o segundo já veio em seguida, aí o time deles já não teve mais força. Daí a gente só foi conduzido a partida da melhor maneira para chegar nesse placar elástico aí, né? 5-1 para uma Taça Paraná. Era algo que a gente precisava mesmo para lavar a alma. Era que nem te falei, a visibilidade do Urano era muito grande, né? Todo mundo queria derrubar. Né? Por que de novo vai deixar o time dele chegar? Se chegar, era uma equipe qualificada para buscar o bicampeonato. E o investimento na época do seu Ivo Petter era um investimento alto. Né? Ele tinha o Ney, trouxe se não me engano, o Ioiô e o Alisson lá de Loanda. Fora já o jogador deles que era daqui, né? Rideu, o Everson, vamos dizer, a nata do futebol amador. A maioria deles estavam com o seu Ivo na época. Então para nós teve um gosto especial de poder, né? Acima de tudo, não ganhar somente do Trieste, mas em cima daquele elenco recheado de craques, né, com um orçamento mais alto que o nosso, marcante, um público aqui que eu nunca tinha visto, muita gente para fora, infelizmente é acanhado, tinha gente em cima da árvore assistindo, tinha um caminhão de som lá atrás, lá, o pessoal pediu licença, subiu no caminhão para poder assistir, muita gente. Pô, foi uma coisa para marcar mesmo. As fotos que a gente tem aqui, né, dá para você ter uma noção do pouco que foi. Mas pra gente que viveu, foi uma coisa assim que fica gravado aí, tá na nossa memória aí. Só pros filhos ficar sabendo, rever as fotos aí. Mas foi bem bacana. A gente fala assim, entre os amigos, mas não é a primeira vez que eu vou falar para um meio de comunicação. Existia já uma resistência por ano não chegar mais. Né, o professor Ari foi embora para o Cuiabá, ele acabou levando uns 3, 4 jogadores do Urano para lá, depois voltou, um deles os dois eram o Flavinho e o Giovanni. Acabou não dando certo, eles voltaram, né, e acabaram acertando com nós. Mas em 2010, quando se desenhou por ano classificar novamente por uma semifinal, mexeram os pauzinhos na federação. Sei que num jogo com o Operário Pilarzinho a gente teve 5 jogadores expulsos. 5. Eu não... É uma coisa assim que... mas você vai falar nada contra o Operário Pilarzinho. A agremiação em si não teve culpa de nada. A gente sabe disso que não. Mas que mexeram outras pessoas que não tinham nada a ver com o confronto Operário, Pilarzinho e Urano, mexeram os pauzinhos e fizeram com que a nossa equipe perdesse os pontos naquele jogo
E daí a gente foi jogar contra o Vila Aura, precisando ganhar do Vila Aura e, né, torcer para um outro resultado que seria bem, vamos dizer assim, quase impossível acontecer. A gente fez a nossa parte. A gente ganhou do Vila Aura lá no Vila Aura, mas o outro resultado não ajudou e a gente acabou ficando fora. Aí acho que a nossa diretoria sentiu que já estava acontecendo alguma coisa contra a agremiação em si. Não podia deixar a gente se expandir muito. E em 2012 você acabou voltando para as origens. Para onde tudo havia começado, né? Na equipe do Quitéria, que foi semifinalista pela edição. Perdemos os pênaltis para o Iguaçu. Quando o Juninho, o treinador, me convidou, eu aceitei porque era mais um desafio na carreira. Mesmo eu já estando pensando em parar, eu acreditava que poderia ajudar de alguma maneira. Tanto é que deu certo, né? Encerrei dentro do futebol amador, encerrei como campeão lá no Fanático. Falo pro meu filho menor, e ele brinca assim: pô, pai, mas você conhece aquele ali? Você conhece aquele dali? Você conhece aquele... Conheço, filho, conheço, porque aonde você vai, em qualquer campinho, porque eu sou aquele jogador amador mesmo, que eu não... Se tiver campeonato aqui eu vou, se tiver campeonato lá eu vou, mesmo, né, que a idade já subiu bastante, eu tô aí para isso, tô para jogar os campeonatos que eu tenha vontade, que eu possa ajudar as pessoas, né, que esse é o meu propósito, de entrar num campeonato não para mim ser só mais um, não, eu quero ajudar a minha equipe, quero chegar sempre lá na última partida, na última data do campeonato. Então eu acho que tudo isso que eu vivi, esses 20 anos, a palavra realização, ela é verdadeira, ela cabe nesse conto todo aí.